E aí você citou, né, cara, que o Oliveira, né, foi nosso convidado, um policial penal Sim. do Rio de Janeiro, 27 anos de experiência lá no sistema do Rio. E aí a afirmação dele é que o Beira-Mar não é nada assim, que o Beira-Mar não é esse manda-chuva todo. E que, na verdade, quem manda no Comando Vermelho, a liderança e o manda-chuva do Comando Vermelho seria o Marcinho VP e não o Beira-Mar. Que até tu falou, né? Tu até citou isso, que você viu esse vídeo nosso. Sim, eu vi. Eu respeito o Oliveira, não conheço a caminhada dele, mas você falou que ele tem 27 anos e tal, deve conhecer muito das coisas lá dentro do Rio de Janeiro. Mas o que eu falo é que eu li, por exemplo, na CPI do narcotráfico, li relatórios, uma série de reportagens, por exemplo, lá do Paraguai mesmo, de fora daqui, que as pessoas apontavam ele como um grande fornecedor, tá? É que o que os caras confundem muitas vezes, e é muito difícil mesmo essa parada assim. O Fernandinho, ele nunca foi um cara que empreendeu muito dentro do CV, tá? O lance dele era mais trabalhar com a própria equipe que ele tinha. O Marcelinho Niterói, o Jaime, o Chiquinho Meleca, que eram os caras que eram da equipe dele mesmo ali, da quadrilha do Beira-Mar. E o Beira-Mar, no Rio de Janeiro, ele foi uma espécie de fornecedor. O que era o Beira-Mar? Ele era um fornecedor de urgência. Então é como se o Beira-Mar tivesse uma adega que ele entregasse pó 24 horas. Então o meu morro pega pó do Complexo do Alemão, acaba o pó 1h da manhã, tem uma fila de viciado. O que eu faço? Ligo pro Fernandinho, o Fernandinho entrega aqui porque ele tem um estoque. Então ele ficou famoso por conta disso. Mas o que o Fernandinho fez lá no Paraguai, e junto com as Farc de conseguir cortar esse intermediário e trazer o pó da Colômbia direto aqui pro Brasil, isso tá amplamente documentado, tá, mano? Sim. Por trabalho da Polícia Federal, da Polícia Nacional Paraguaia. Agora, dentro do Rio de Janeiro, eu não sei como é que é esse lance dentro da prisão lá, porque eu acho que ele não manda muito no lance do CV mesmo. Ele era considerado membro do CV, mas ele, ao contrário do que muitas pessoas falam, ele não era a chefia que dava ordem nos caras e tal. Ele sempre foi um cara mais reservado nesse sentido, que a gente sabe dele. Então pode ser nesse sentido que o Oliveira deve ter falado, né? Essa fala aí, cara, deve ser explicada porque, assim, quando você tá num sistema prisional, você vê pelo comportamento dos presos quem é que manda. Liderança, por exemplo. Essa foi a experiência do Oliveira, né? O Oliveira é muito mais experiente do que eu. E ele se referiu assim, o Fernandinho Beira-Mar lavava a cueca dos caras, né? Dizendo, o Fernandinho Beira-Mar baixava a cabeça pros caras, né? Ele servia o Marcinho VP, por exemplo. E isso acaba ficando nítido para quem tá, os policiais estão trabalhando no sistema, porque, por exemplo, na minha vivência, eu trabalhava num plantão no Presídio Federal de Brasília, onde estava a liderança a sintonia final do PCC. Certo. Então tinha nomes lá como o Quitiliano, o próprio Marcola, o Barbará, o Marcola, o Abel, o Soriano, o Andinho, esses caras todos. E num banho de sol onde tem o Marcola vai pro banho de sol, eles se cumprimentam e ele fica na dele andando. E aí você percebe, acompanhando e fazendo a segurança ali do banho de sol, que ele tem sempre os caras que conversam com ele. E outros ficam parados esperando a oportunidade de falar com ele. Então, assim, o Marcola é como se fosse o centro das atenções. Sim. E vem um, conversa com ele, aí ele chama o outro vem falar com ele. Mas depois que foi chamado, depois dessa autorização, né? Aí isso para a legislação, o que tem de mais? Qual é o crime, né? Então nós, que estamos trabalhando, a gente consegue observar isso. Você consegue ver o jogo do poder ali, invisível, né? Exatamente, entendeu? Não tá tendo nada que quebre a regra do sistema. Certo. Então o sistema federal, por exemplo, num banho de sol, não pode ter aglutinação de interno, de preso, né? Só pode ficar 3 ao mesmo tempo. Então tem 10 caras no banho de sol, só pode ficar juntos 3. Os outros têm que ficar espalhados. Aí o Marcola tá ele e mais 2. Aí ele fala, pode vir. Aí vem o outro conversar com ele. Se isso não é liderança, isso não é poder, o quê, pô? É poder. Cara, então essa vivência dentro do sistema eu não tenho pra te falar. O que eu sei é de fora, entendeu? Agora, a relação dele com o CV lá dentro, aí eu não sei. Eu não sei te falar isso, tá? Porque eu trabalho exatamente com esses tipos de fontes e referências. Sim. Aqui fora ele fez um estrago. E isso, tá? e você tá coberto de razão. Assim, na verdade, as duas histórias, elas são de momentos e realidade diferentes. Por exemplo, é inegável que o PCC tem outras lideranças, né? Então, quando tu pega o Sintonia Final ali, você vê um respeito à figura do Marcola. Foi isso que eu tô te relatando, né? Mas agora, o que você tá falando, o Fernandinho Beira-Mar é o personagem da rota da cocaína no Rio de Janeiro. Sim.
Só que o Beira-Mar, ele é Beira-Mar porque é uma comunidade em Caxias. Então você pega o Marcinho VP mandando no Complexo do Alemão, o QG do Comando Vermelho e o Beira-Mar de uma comunidade de Caxias, naturalmente, qual comunidade tem mais força, mais poder, mais crime? O Complexo do Alemão. Sim. Porém, essa força da droga, né, do Beira-Mar é inegável, que dá um papel de destaque para ele. Claro. É isso? Sim, a relação internacional, né, que a gente fala. Por exemplo, no estudo do tráfico internacional de entorpecentes, a gente tem o Beira-Mar muito mais destacado nesse ponto. Tá? Por isso a alta periculosidade dele, inclusive. Agora, a relação que ele tem com o CV dentro da prisão, de quem manda, de quem não manda, isso eu não tenho como saber. E ainda mais como tá configurado hoje, já que o cara também, tipo o Marcinho VP, eu não sei se tá na prisão federal ainda, se já voltou pro Rio de Janeiro, mas esses caras aí eu não sei como é que eles dialogam ali dentro, entendeu? Isso é uma informação que advogado deve ter e vocês que estão no sistema penitenciário. Sim. Agora, obviamente, que eu acredito que em vias de facção, pensando no lance da facção, obviamente que talvez o Fernandinho não mande desse tanto. Assim como é Fuminho, por exemplo, do primeiro comando. O Fuminho não é do primeiro comando. Mas o Fuminho é um grande fornecedor internacional de entorpecentes. Então ele tem uma responsa, ele tem um respeito, mas dentro do comando, por exemplo, ele não pode se meter porque ele não é batizado. Então, às vezes, ele não consegue resolver nada na prisão que ele tá, porque o negócio dele é outro. O Fernandinho, ele tinha uma quadrilha ali, um grupo de 10, 12 pessoas que foram sendo dizimadas. Agora, essa relação eu não tenho como saber, porque eu não tô dentro do presídio, entendeu? Eu não tô vendo esse poder que você tá falando invisível. E assim, a gente também não consegue concluir que isso quer dizer que é uma liderança máxima dentro da facção, né? O que mostra é que há um respeito, né? De certa forma, há um respeito. Agora, é o choque entre eles, né? Não necessariamente a força vai ser do Marcola, né? Ou do Beira-Mar. Fato é que não tem essas facções, e aí eu quero até que você faça comparações e mostre pra gente onde une as características dos cartéis, né? Com as facções brasileiras. Não tem um só poder, né? Pelo menos na facção do Rio de Janeiro, na facção de São Paulo, que são as duas principais do Brasil. Não tem espaço para somente um chefe, um Beira-Mar, principalmente que o Fernandinho Beira-Mar tá preso há muito tempo. Aí você vai pegar o Marcinho VP, tá preso há muito tempo. Aí o Celcinho da Vila Vintém ficou preso um tempão, saiu agora pela porta da frente porque cumpriu a pena toda. Então depois de 30 anos, sei lá, ele cumpriu a cadeia dele e saiu velho, né? E aí se ele saiu do crime, talvez tenha saído realmente, cumpriu a pena, né? Inclusive o Celcinho da Vila Vintém viralizou uma imagem dele chegando na quadra da Padre Independente de Padre Miguel. No estádio Independente de Padre Miguel. E que foi campeão do acesso, né? E ele chega com um cordãozão de ouro dessa grossura. Putz, eu esqueci o nome da escola. Mas Mocidade de Padre Miguel, alguma coisa assim. Enfim, a escola do Rio, do grupo de acesso, né? Como se fosse a segunda divisão das escolas, foi campeã, e aí chega, aí mostra o Celcinho sem camisa, entrando com um cordão de ouro dessa grossura. De um 100 conto. Talvez mais, né? Mas, é isso, né? E aí, cara, o que a história conta pra gente desse surgimento do Comando Vermelho, início dos anos 80 ali, né? Final dos 70, 80. Final dos 70 e início dos 80. E aqui em São Paulo começa mais tarde. 93 o PCC. Nesse período entre 80 e 93, como é que funcionava São Paulo? O que dominava? A cocaína não estava aqui, essa rota? Por que São Paulo surge só essa facção, esse monstro PCC somente em 93? Na verdade, o pó chega aqui em São Paulo diferente do jeito que chega no Rio de Janeiro, né, cara? Porque o cartel de Medellín não tinha muito interesse em São Paulo. Os caras, eles têm interesse de inserir, na época eles tinham interesse de inserir pó em cidades parecidas com Miami, com Los Angeles, aquelas cidades com praia, que tinha enfim, uma vida mais pujante, assim, no ponto de vista do turismo, um estilo de vida mais ligado à festa, essas coisas, que não era muito a pegada de São Paulo. São Paulo é uma cidade cosmopolita mais industrializada. E São Paulo chega nas mãos de pessoas que têm dinheiro mesmo, que viajam para fora, e depois eles vêm para cá e trazem o pó, e aí isso começa a se disseminar pelas pessoas que têm grana mesmo para usar isso daí. Cara, é que assim, ó, o Rio de Janeiro, ele não separou os presos políticos dos presos comuns. E São Paulo fez essa separação
aqui no nosso estado. Então os caras que eram presos pela GLO lá no Rio de Janeiro ficavam na mesma cela que os presos comuns. Aqui em São Paulo tinha essa questão de separar esses dois tipos de preso para que não houvesse esse tipo de organização. Os caras já meio que previram essas coisas, o que tinha acontecido e tal. E eu acho que basicamente é essa a diferença entre o que estava acontecendo nos anos 80 lá e por que demorou um pouco para montar uma organização e uma facção criminosa aqui. Mas em São Paulo tinha várias organizações, as pessoas se organizavam dentro das cadeias e fora delas, mas não era uma organização tão sofisticada assim como pra gente poder chamar de uma facção criminosa. Então tinha uma galera que se organizava na Zona Oeste, na Zona Leste, na Zona Sul, nunca deixou de existir esses grupos dentro da prisão, mas os grupos não eram tão grandes como foi o primeiro comando da capital e como ele se configurou, entendeu? Sim.